Oi, meu nome é Thaisa Cauane, eu tenho 28 anos, sou estudante de medicina do 8º período, sou indígena da etnia Guarani-Andeva, da aldeia Laranjinha, do norte do Paraná, mas eu moro em Curitiba desde que eu sou criança. A gente vai estar falando um pouco sobre a minha trajetória acadêmica como indígena dentro da universidade. Então, desde que eu passei no vestibular, porque a gente tem um vestibular específico para os povos indígenas. Então, eu acredito que tanto a minha presença dentro do espaço acadêmico, quanto de todos os outros indígenas que ingressaram pelo vestibular, é nada mais nada menos que uma maneira de resistência, né? Porque nós estamos fazendo jus, a nossa presença ocupando esses espaços, é fazendo jus à luta dos nossos antepassados que lutaram muito pela conquista desses direitos, né? De direitos de ocupar lugares que historicamente nos foram negados. Então, a nossa presença na universidade, não apenas o ingresso, mas a permanência, a conclusão do curso é extremamente importante para nós, até porque dificilmente a gente encontra profissionais não indígenas trabalhando dentro de comunidades indígenas. Então, a partir do momento que a gente consegue ter acesso a esses conhecimentos, seja na área da saúde, seja na área da arquitetura, engenharia, qualquer conhecimento que a gente adquira através do ensino superior, a gente consegue levar de novo para a nossa comunidade e fazer a diferença, né? Tentar fazer essa troca de saberes. É uma troca meio difícil com a universidade, porque a universidade ela tem uma maneira muito... Eu acredito que todas, mas eu tenho só a experiência na UFPR, tem uma maneira muito rígida, uma rigidez que traz o conhecimento eurocêntrico como sendo o único, primordial e uma hierarquia de saberes, como se todas as outras formas de ser, existir, fossem inferiores a essa maneira de conhecimento. Então, quando a gente entra na universidade, a gente acaba tendo esse impacto de tudo que a gente aprendeu na nossa cultura, com os nossos avós, e esse impacto do que a universidade prega pra gente que é o correto, que é a única maneira correta. Eu gostei muito dessa pergunta porque é um ponto que eu falo muito nas palestras que eu dou. Eu até trouxe uma imagem que é um pensamento muito enraizado do indígena estereotipado. Ele é muito enraizado desde os ensinos primários, né? Na escola, principalmente, no dia 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, normalmente a gente recebe uma imagem bem parecida com essa daqui pra gente pintar, como se isso fosse o que é ser indígena, uma imagem até meio folclorizada, né? Como se o indígena fosse um indivíduo, um personagem folclórico. E a maioria das pessoas não entendem a diversidade cultural que a gente tem, a riqueza cultural que a gente tem dentro do nosso próprio país. Nós somos em 305 etnias falantes de 274 línguas. Tudo isso em território brasileiro. Então, não teria como mais de 300 povos terem o mesmo rosto, se vestirem do mesmo jeito, terem a mesma cultura, morando em territórios completamente diferentes. Sem contar que o processo de miscigenação, ele é um produto direto da colonização. Então, as pessoas acreditam que por uma pessoa não ter um estereótipo indígena, um certo tom de pele, um cabelo liso e preto, escorrido, isso varia bastante de etnia, inclusive. Os caigangue, por exemplo, já são de pele clara muito antes da miscigenação. Varia bastante de etnia e da região que o indígena está localizado. Mas esse processo de colonização fez nós termos diversas cores de cabelo, diversos formatos, cabelos enrolados, olhos verdes. E o que faz você ser indígena, na verdade, acho que essa é a maior parte do desconhecimento da população em geral, né? O que faz você ser indígena é você... não é apenas você se autodeclarar como indígena, é uma comunidade e uma etnia te reconhecerem como parte dela. Então, se você tem um território que te reconheça como indígena, você é indígena independente de você ser aldeado ou não. Independente de você morar em contexto urbano ou em contexto aldeado. Uma pessoa não deixa de ser indígena porque ela mora na cidade, porque ela usa celular. As pessoas têm que entender isso também, porque eu acho que acontece muito... Nossa, nos primeiros anos da faculdade, eu acho que era o que mais me incomodava, assim, quando eu falava que eu era indígena, as pessoas... Nossa, mas você usa celular? Nossa, mas você usa roupa? As pessoas usam até como uma maneira pejorativa de falar. Na verdade, é uma maneira de tentar te constranger, né?
muito exaustivo, na verdade, você ficar... Porque tem pessoas que realmente querem conhecer, querem entender a cultura, ficam curiosos, querem fazer perguntas coerentes, mas tem pessoas que realmente preferem se manter na ignorância e fazer disso uma forma de piada, como se você, falando de Bolsa Funai, falando de um monte de desinformação que essas pessoas propagam de uma maneira de constranger e querer inferiorizar a sua própria identidade. E é exaustivo, satura você ter que ficar explicando. E no começo eu até tentava bater na mesma tecla com as mesmas pessoas, mas depois acabei vendo que tem gente que realmente não quer entender, ou até entende e prefere viver na ignorância mesmo. Mas esse padrão de estereótipo é interessante para a gente quebrar até aqui dentro da UFPR mesmo, porque nós somos em 67 estudantes indígenas de diversos cursos e nós temos 32 etnias. Então, entre nós tem uma diversidade muito grande de aparência, uma diversidade muito grande de costumes, de cultura, e é muito interessante isso. Ocupar esses espaços acadêmicos são extremamente necessários para a gente, porque a partir do momento que a gente adentra na universidade, a gente acaba tendo um choque cultural muitas vezes, mas você acaba se sentindo, o processo de adaptação é muito difícil, você acaba se sentindo meio deslocado, parece que aquele não é teu ambiente. Então, eu vou até responder a próxima pergunta, a partir dos projetos que a gente tem, que são formados por estudantes indígenas, a gente consegue ter essa aproximação. Nós também temos o coletivo dos estudantes indígenas e a moradia estudantil indígena, que é aqui pelo centro, 2 quadras aqui. E então a gente acaba tendo essa vivência maior, essa troca cultural entre a gente e se fortalecendo. Essa questão da identidade é muito, muito importante, porque a gente acaba tentando se adaptar ao meio acadêmico e isso cria um conflito identitário muito grande, porque quando a gente volta para a comunidade a gente já fica meio confuso, a gente está mudado e as pessoas veem a gente mudado e a gente acaba ficando com um conflito identitário muito grande. Então essa aproximação que a gente tem entre nós estudantes aqui dentro, aqui feita através dos projetos que a gente participa e dos movimentos estudantis também. Nós temos encontros nacionais dos estudantes indígenas e encontros regionais. E esses espaços, esses encontros ajudam a gente a fortalecer a nossa identidade, ajudam a gente perceber que a gente está nesse processo, que a gente tem que se adaptar ao meio, mas sem esquecer quem a gente é. E sempre batendo na mesma tecla e sempre tensionando com a universidade, com os colegas, para que eles entendam que tem falas, tem situações que são muito problemáticas dentro da universidade. No curso de medicina, inclusive, eu já ouvi falas de professores muito pejorativas, muito problemáticas em relação à questão indígena. E a gente tem que se posicionar. No começo é mais complicado, porque a gente tem medo, né? A gente tem receio de falar alguma coisa, sofrer retaliação. Mas a gente tem que se posicionar, e a partir do momento que a gente faz isso, a gente está ocupando o nosso espaço e a gente está honrando a oportunidade que a gente está tendo de ter uma melhoria na nossa vida, na nossa família, de trazer melhorias para a nossa população através do curso que a gente se formar. O AMEI foi o primeiro... AMEI é o Acolhimento e Monitoria dos Estudantes Indígenas. Ele foi o primeiro projeto que eu participei dentro da universidade. Eu participei porque a minha irmã, ela era a primeira da minha família a entrar no ensino superior. E ela entrou e já começou a participar desse projeto, então eu já tinha meio que um conhecimento sobre como ele funcionava. E quando eu entrei na universidade, eu entrei como voluntária no projeto e fiquei por 2 ou 3 anos no projeto. Então a gente, quando saía o edital do vestibular, a gente imprimia os processos seletivos e ia nas aldeias próximas de Curitiba. Nós temos 5 territórios indígenas próximos a Curitiba. E a gente ia e fazia uma reunião com a população jovem do ensino médio e explicava que eles tinham a oportunidade de entrar na universidade, explicava os cursos que estavam disponíveis e falava a cada um pouco sobre o seu curso e fazia a inscrição dos que estavam interessados. A partir do momento que eles entravam, é porque o vestibular dos povos indígenas ele é para o Paraná inteiro. Aí mais pessoas de fora do Paraná também fazem. Nós temos muitas pessoas do Amazonas, por exemplo, vários amigos, que eles fazem o vestibular para cá e acabam se mudando para cá. Por isso que a gente tem a moradia. E aí, a partir do momento que eles entravam, acabava tendo
muita dificuldade, tanto no processo de aprendizado, de você se adaptar ao meio acadêmico, quanto no processo eu diria, de coexistir entre dois mundos, porque quando você está dentro de uma comunidade, você está literalmente dentro de uma comunidade, tudo é feito de maneira coletiva, então as pessoas se ajudam muito, as pessoas, desde alimentação até de festividades, as pessoas têm esse senso coletivo muito forte dentro das comunidades, dentro das aldeias. Então, quando você entra num ambiente acadêmico, que geralmente acaba sendo um pouco hostil, individualista e competitivo, você acaba tendo um choque de realidade muito grande. Você acaba se perdendo um pouco porque você não entende como você sai de um ambiente que é extremamente coletivo e plural para um que é completamente individualista e competitivo e que dá a impressão que vai te engolir a qualquer momento, sem contar que você não está com a sua rede de apoio, né? Principalmente para os estudantes que moram fora de Curitiba, não tem essa rede de apoio familiar. Para construir uma rede de apoio de amizades é difícil também, porque antes do AMEI, antes desse acolhimento que tinha, você nem sabia quais eram os indígenas que estavam na universidade, você nem sabia que curso eles faziam, eles estavam cada um num período, o processo de evasão era muito maior, muitos entravam e desistiam, principalmente no primeiro e segundo ano. Então, a partir do momento que a gente começou a criar esses projetos e que eram conduzidos por indígenas, por estudantes indígenas, a gente começou a criar essa aproximação maior. E foi daí, inclusive, que começou a surgir os coletivos, que a gente conseguiu ter força para se juntar e tensionar com a universidade e conseguir a moradia. A moradia a gente conseguiu ano passado, só no final do ano passado. Então, a partir do momento que a gente começa a se juntar, a gente acaba criando a nossa própria comunidade dentro do meio acadêmico. O Programa SUS, ele é um projeto mais novo. Ele é um projeto do Ministério da Saúde e o nosso aqui da UFPR é sobre saúde mental para as populações indígenas. Nós somos em 11 bolsistas, mas só 3 de nós somos indígenas. Inclusive os tutores também, a maioria deles nunca nem conheceram uma aldeia, na verdade. Então, acaba que a gente está tendo um pouco de dificuldade nesse começo para fazer esse letramento, eu diria, assim, para as pessoas entenderem como que funciona o ambiente de uma comunidade e a subjetividade que cada território carrega, né? Então, a gente está nesse momento fazendo a minha irmã, ela trabalha no DICEI, ela é psicóloga indígena, aí a gente está fazendo o DICEI, o Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena, que é quem cuida da saúde primária, como se fosse as UBSs, né, dentro dos territórios. Então, a gente está fazendo esse contato primário para que eles tragam para a gente quais são as demandas dos territórios, porque, infelizmente, as taxas de suicídio são muito maiores entre jovens indígenas do que para o restante da população geral, é quase 5 vezes maior. Então, a gente está tentando entender primeiro, fazer esse mapeamento de quais estão sendo as demandas dos territórios próximos de Curitiba, para daí a gente começar uma aproximação do projeto, depois de uma capacitação do DICEI. O DICEI, os profissionais que chegam lá, a grande maioria, na verdade, não tem nada de conhecimento sobre como atuar na área indígena. E, na verdade, não é culpa deles, não é culpa... Realmente não tem como, porque na nossa universidade, por exemplo, a grade curricular não aborda a temática indígena em nenhum momento, mesmo sendo mais de 300 etnias no Brasil, nós não temos em nenhum momento nada específico sobre a população indígena, e é uma saúde específica, é uma saúde diferenciada, porque diferentemente do processo da ciência eurocêntrica, né, que nós aprendemos na universidade, que o processo de saúde e doença está relacionado com fatores biológicos e fisiológicos, na cosmovisão indígena, o corpo, a mente, o espírito e a natureza são indissociáveis. Então você não vai conseguir ter uma saúde mental em uma população que está sendo invadida, num território que não está demarcado, com rios poluídos. E então isso acaba gerando um adoecimento, uma série de adoecimento mental que é muito, muito preocupante, principalmente para os nossos jovens. E também entra a questão de redes sociais, de comparação, muitas coisas que a gente tem que chegar em cada território, entender quais são as subjetividades e ouvir as demandas, né? Então é mais a gente fazer uma escuta ativa do que chegar lá e querer atuar da maneira biomédica achando que a gente vai resolver alguma coisa. Então a gente tem muito mais que aprender, primeiramente com as comunidades, para depois a gente chegar e tentar ajudar e ver o que a gente pode fazer naquele contexto para poder estar auxiliando de alguma maneira, né?
no segundo. Mediação para mim foi essencial na minha trajetória acadêmica, ele é essencial. Desde que eu entrei na medicina, faz 4 anos, eu participo do Mediação, e é um projeto de pesquisa, porém as nossas orientadoras, a doutora Norma e a doutora Francine, elas são, a vida inteira delas, elas trabalham com a temática indígena, então elas criaram esse projeto. Nós somos em 9 bolsistas indígenas atualmente, e elas dão total autonomia para a gente escolher qual vai ser o tema da nossa pesquisa, de acordo com a nossa etnia. Então, a minha primeira pesquisa foi sobre... Não, eu entrei antes da medicina, na mediação, porque eu estava em arquitetura ainda. Foi sobre a arquitetura das escolas indígenas, sobre a importância de como o ambiente construído interfere no meio. Porque uma coisa que eu até citei na pesquisa, é muito diferente você falar de uma escola no contexto urbano e uma escola no contexto de estar inserido dentro de uma comunidade. Porque quando uma escola, a gente está falando do contexto urbano, você sai de casa, vai para a escola, volta e é isso, é apenas um ambiente construído. Mas quando a gente está falando de uma comunidade indígena, a escola, por si só, ela acaba sendo uma extensão da casa das pessoas, porque ela está inserida no meio, ela está inserida na frente, é como se fosse teu vizinho. Então, se você constrói a escola de uma maneira padronizada, que é o que nós conhecemos, uma sala retangular, normalmente clara, com cadeiras enfileiradas, uma na frente da outra, você acaba não gerando uma sensação de apropriação. A maioria dos povos indígenas, quando a gente vai fazer encontros ou conversas, normalmente a gente se organiza em círculos. Isso é uma coisa, grande parte das etnias, a gente se organiza em círculos. Então, é muito diferente você querer mudar a forma organizacional que aquela comunidade funciona e colocar algo padronizado pelo governo que vai ficar como se fosse um ambiente que não vai gerar pertencimento. E o ambiente tem essa capacidade de gerar ou pertencimento ou de repelir as pessoas por parecer um ambiente hostil. Então, tem algumas escolas que foram feitas com a ajuda das populações indígenas. Eu acho que é no Amazonas, não é no Amazonas, eu vou procurar certinho depois, mas uma escola que ela é feita em formato de tatu, porque para aquela etnia o tatu é um animal muito importante. Então, eles fizeram com os materiais locais e a escola em formato de tatu. Então, na cabeça é onde ficam as salas de aula, o refeitório fica na barriga, o banheiro fica no rabo. Então, acabou gerando uma evasão muito, muito menor dos estudantes. Melhorou muito a qualidade de ensino porque aquela comunidade começou a utilizar aquele ambiente construído como uma forma de pertencer mesmo àquilo, de se sentir pertencente, de se apropriar daquele espaço. E também as escolas dentro dos territórios indígenas, elas não são utilizadas apenas para transpassar conhecimento, né? São utilizadas para funerais, casamentos, diversos eventos comemorativos. Então é realmente uma extensão da casa das pessoas. O outro que eu fiz foi sobre a medicina sagrada dos povos indígenas, que eu fiz, na verdade, explicando qual que é o contraste, né, de você falar de uma medicina biomédica e de uma medicina ancestral, né, que é transpassada, um conhecimento milenar que é transpassado de geração em geração, e como essas duas formas de conhecimento podem coexistir, podem andar em sinergia, porque não existe um conhecimento melhor que o outro. Não existe um conhecimento mais interessante. Um conhecimento não anula o outro. Na verdade, eles deveriam se somar, né? Mas não é muito o que acontece. Então, quando a gente sai desse papel de... A maioria das pesquisas, da ciência, ela tem valor quando ela está publicada, quando ela está escrita, né? Só que, enquanto nós não estávamos ocupando esses espaços universitários, nós éramos... Como é que eu posso dizer? Objetos de pesquisa. Não indígenas entravam no território, faziam suas pesquisas, nunca voltavam com os resultados, publicavam, iam construindo sua carreira. E então tinha uma interlocução entre a nossa história, entre a nossa cosmovisão, entre as nossas medicinas, formas de pensar e afins, que partia da interpretação do intermediador que iria escrever sobre isso. A partir do momento que a gente se torna pesquisador, que é o que o Mediação fez com a gente, ele fez um letramento acadêmico, primeiramente, para a gente aprender a produzir conhecimento e não apenas consumi-lo.
E a partir desse letramento que eles fizeram com a gente e com a autonomia que eles nos deram de escrever sobre algo que a gente achasse interessante, sobre a nossa etnia, sobre o nosso curso, sobre a nossa cosmovisão, faz com que a gente saia desse papel de... realmente desse papel de deixar de ser objeto de pesquisa para se tornar pesquisador e ser autor da nossa própria história. Então, acho que isso é bem importante, a gente poder contar a nossa história em primeira pessoa, assim, a gente sendo agente ativo da nossa própria história. Então, acho que é isso. E eu queria, como recado final, falar que o conhecimento está aí para todos nós conhecermos, mas normalmente o algoritmo é muito inteligente, né? Ele nos entrega só o que a gente consome. Então, é interessante, às vezes, a gente ir pesquisar além do que a gente conhece, pesquisar além da nossa bolha, e pesquisar e conhecer lugares. Nós temos 2 aldeias indígenas em contexto urbano, dentro de Curitiba, além das que nós temos por fora. Nós temos o território sagrado em Piraquara, nós temos a Araçaí, em São José. Então, é muito interessante quando a gente começa a procurar eventos que nos levem a esses locais, para a gente expandir mesmo o nosso conhecimento, nossa forma de ser e viver e de conhecer a riqueza cultural que tem no nosso país. A gente é um país muito rico mesmo. E é muito interessante que a gente consiga sair da nossa zona de conforto, da nossa bolha, para que a gente consiga conhecer essa riqueza que o nosso país nos proporciona, que a nossa cidade, inclusive Curitiba, nos proporciona. Acho que é isso. Tchau!